Essa constatação sobre a contradição entre um garoto inteligente e sua reprovação sistemática me angustiou muito. Pela primeira e única vez na vida, perdi o sono durante várias noites por causa dos desafios do meu trabalho. Reli livros e manuais do curso normal e do curso de pedagogia. Conversei com colegas mais experientes, especialmente com a minha querida professora de primeira série, Dona Carmen Vaz, ainda atuante na época. Usei várias técnicas diferentes das tradicionais para buscar que aqueles 2 repetentes fossem alfabetizados junto com os outros 2 ou 3 novatos na idade considerada certa. Até hoje não sei direito o que funcionou, mas no final do ano todos estavam alfabetizados e os 2 repetentes puderam ir para a 2ª série com boas chances de concluir a educação primária. Creio que o que mais ajudou foi a heterogeneidade da turma, fator normalmente considerado um problema. Ensino sem aprendizagem é um conjunto vazio. É como venda sem compra, semeadura sem germinação. Se o estudante não aprendeu, apesar de eventuais esforços e até de reconhecida competência técnica, o professor não conseguiu ensinar. A culpa, se houve, é outra conversa. Pode ter sido do estudante, do ambiente, ou mesmo do planejamento inadequado do ensino. Seja qual for o motivo, ou os motivos da falta de aprendizagem proposta ou desejada, isso precisa ser analisado, assim como um bom médico analisa porque uma medicação não surtiu o efeito esperado e redefine o tratamento. Atenção constante, perseverança e até um tanto de fé são demandas comuns para quem atua nesse importante segmento. Ouso afirmar que pelo menos boa parte do relativo fracasso de resultados de aprendizagem dos estudantes brasileiros em avaliações nacionais e internacionais decorre de ruídos e divergências de orientações nos diversos níveis de abrangência da oferta de ensino nos sistemas e redes e até mesmo na gestão dos processos nas escolas individuais ou dos diferentes professores de uma mesma turma de estudantes. Essas divergências levam a desperdícios por anulação mútua de esforços e por desinteresse dos estudantes, que ficam perdidos pela anarquia percebida na definição de prioridades e orientações. As mudanças de orientação em vários aspectos das normas complementares e do próprio texto da LDB são muito frequentes, em decorrência de vários esforços de legisladores, burocratas e outros agentes que procuram atender a múltiplas demandas, válidas ou muito questionáveis, para a inclusão obrigatória de disciplinas, temas, conteúdos e atividades nos currículos da educação básica. Resultados de aprendizagem
só podem ser mensurados e avaliados em seu cotejamento com as finalidades e os objetivos originalmente propostos em cada nível de abrangência do ensino e em cada etapa do processo. Se a própria definição de finalidades e objetivos se configura como um nevoeiro, a dificuldade para avaliar adequadamente fica ainda maior. Em minha experiência, na maioria absoluta das situações que acompanhei, a autoavaliação da aprendizagem pelos estudantes sempre foi um pouco mais rigorosa do que a avaliação pelos colegas ou pelos professores. Nos raros casos em que o estudante se atribuiu conceitos obviamente incompatíveis com o desempenho, os grupos já demoliram sua falta de percepção e ficou muito mais fácil a arbitragem pelo professor. O mais importante é que essa combinação virtuosa de objetivos de aprendizagem, critérios e instrumentos previamente negociados com autoavaliação e avaliação pelos grupos e pelos docentes já encaminha com maior clareza quais devem ser as providências para equacionar e resolver as deficiências e dificuldades de aprendizagem, ou para melhor pavimentar os caminhos da gestão da qualidade a partir das práticas com melhores resultados. É muito frequente que os resultados das avaliações sejam mais utilizados para reportagens e manchetes, com rankings que só servem para reforçar o já famoso complexo de vira-latas dos brasileiros, ou para propaganda de escolas ou redes que obtêm bons resultados de aprendizagem muito mais em consequência de rigorosos processos seletivos de acesso do que da diferença efetiva decorrente das atividades de ensino. Para os professores, individualmente ou em equipes, as análises dos instrumentos de avaliação e dos resultados evolutivos da aprendizagem de suas turmas podem se constituir em importantes ferramentas de autodesenvolvimento. A comparação com outras escolas e redes ou com outros sistemas similares só pode ter alguma utilidade se o foco for na pesquisa das melhores práticas que se mostrem viáveis para aproveitamento nos seus próprios contextos. Vi meus filhos adolescentes e seus amigos aprenderem com volúpia e altíssima velocidade todas as dicas e os caminhos para passar de fase em novos videogames, com instruções apenas em japonês, idioma absolutamente ignorado por eles. Testavam hipóteses, reformulavam, telefonavam para colegas, comparavam com jogos similares, montavam diagramas, anotavam caminhos e truques para chegar diretamente nas fases mais avançadas, sem precisar repetir todas as sequências. Certamente,
Isso também os ajudou em matemática e outras disciplinas mais estruturadas, mas sempre observei que a aprendizagem escolar deles de fato começava de modo consistente quando tinham que aplicar alguma teoria que ouviram dos discursos professorais em atividades relevantes de projetos nos quais se engajaram. O processo de avaliação deve selecionar indicadores e critérios que permitam cotejar os dados e informações das medições realizadas com as metas negociadas, base para formular juízos de qualidade. Tais juízos de qualidade, elaborados com base em modelos estruturados, paradigmas teóricos e comparados com situações similares ou com medições anteriores do mesmo processo, permitem caracterizar o grau de excelência obtido e propor indicadores e metas complementares com vistas ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos resultados em direção a patamares cada vez mais elevados de excelência qualitativa. Ainda há carências quantitativas localizadas na educação básica e se referem principalmente ao melhor aproveitamento dos recursos envolvidos por meio de sua destinação correta e honesta, sem corrupção, pelo alinhamento de objetivos entre os entes federados e pela valorização dos docentes. Tal valorização se fundamenta na efetiva qualificação técnica em serviço e em um melhor equacionamento da formação inicial de professores nas licenciaturas, tema sempre presente em muitos debates, com polêmicas que têm gerado muito mais calor do que luz. Essa qualificação pode ser muito mais eficaz se os professores se transformarem cada vez mais em aprendizes permanentes ao atuar em propostas metodológicas mais ativas. Os parágrafos anteriores destacam o meu pensamento sobre ensino de excelência e sua forte correlação com a valorização do trabalho docente orientado para a excelência da aprendizagem. Considero que essa valorização depende obviamente de remuneração compatível, boas condições de trabalho e respeitabilidade social. Depende também de políticas de qualificação docente consistentes e executadas com metodologias ativas e forte participação vivencial nas práticas educacionais, em sistema similar ao das residências médicas.
Elaborar rankings não é o foco do PISA. De fato, os resultados de desempenho dos estudantes brasileiros nas provas do PISA costumam situar-se sempre no último quartil das listas. A imprensa brasileira frequentemente divulga os resultados como prova inconteste do fracasso de nossa educação. Meia verdade ou meia mentira, que é o mesmo. As comparações diretas com países que correspondem a estados ou municípios do nosso Brasil soam como comparar laranjas seletas com todo o conjunto de frutas em uma feira. Os resultados resumidos normalmente sintetizam média, uma figura estatística de menor relevância quando vista isoladamente. Isso estimula outro chavão exemplar. Alguém com a cabeça no forno ligado e os pés na geladeira poderá ser um cadáver na agradável temperatura média de 23 graus. Optei por escrever sozinho e realizar conversas presenciais e virtuais com alguns grupos, para melhor organizar o tema central e os subtemas de cada capítulo. Optei também por um livro mais curto, em linguagem menos complicada e raríssimas citações diretas. A lista de referências é longa, para que os interessados possam completar as brechas e aprofundar suas reflexões. Muitos materiais li integralmente, grifei, fiz anotações à margem, escrevi algo a respeito, reli alguns para escrever este livrinho. Folheei muitos outros, quase todos da lista. Participei também de muitos cursos, palestras, congressos, debates e práticas sobre ensinar e aprender. Segui dicas do que entendi de textos e palestras de Rubem Alves, que foi meu professor. Dizia ele algo assim: leia para formar suas próprias ideias e não para reproduzir ideias alheias. Espero que a leitura seja leve e de alguma utilidade e satisfação para os que escolheram ler este livrinho.